Se tu és. O que o pai tinha falado? Tu és. Então aqui você vê o quê? Satanás querendo fazer com que Cristo tivesse uma dúvida. Cara, será que você é mesmo? Usa a sua autoridade que você tem. Profetiza que você vai sair agora desse vale. Cara, mas de repente o Espírito Santo comunicou ao meu coração que talvez eu vou precisar passar. Porque alguém está olhando para mim e o Espírito Santo está trabalhando na vida daquela pessoa que está olhando para mim para aperfeiçoar a fé dela. Olha só como que ele está passando pela situação. Olha só, ele poderia fazer, mas ele não está fazendo. Ele está totalmente entregue na dependência do Espírito. Sabe? Então, cara, a maturidade cristã, ela requer da gente, de fato, convicções que, de fato, Deus está conosco em todo o tempo, não importa quando seja, aonde seja, seja na tempestade, seja no deserto, não importa. Eu sei que Ele está comigo, Ele disse. Sim. Uma coisa que eu falo, se Ele disse, já é. Sim. Se Ele disse, já é. Eu só não estou vendo, né? Não estou vendo, mas se Ele falou, a palavra dele fala, estarei convosco até a consumação. Cara, Ele está comigo, não importa, eu sei que está. Sim. Sabe, as circunstâncias, sabe o que está acontecendo ao redor, pode estar tudo, sabe, o mar revolto, a turbulência, mas eu sei que Ele está. Sabe, e às vezes tem aquele momento em que a gente precisa, de fato, ter a nossa fé para repreender esse vento, esses tempos difíceis, mas também a gente precisa analisar se o que Ele não está requerendo da gente é que a gente seja de fato o imitador dele, não para se levantar e repreender, mas também para deitar e dormir. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar o quê? Que nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Sim. Então aquele texto, né, onde Jesus está dormindo no barco ali, se eu for aplicar ele para a nossa vida cristã, tem situações onde, se Ele disse que eu vou chegar, voltando ao que eu acabei de falar, se Ele disse, já é. Sim. Se Ele disse, se Ele está me mostrando aonde eu vou chegar, dentro desse processo, cara, se está difícil, descansa. Imita Ele. Sabe, demonstra que realmente você confia. Quando a gente começa a entender isso, cara, muda. Em Cristo, sabe, no Espírito, buscar entender qual que é esse tempo. Eu estou no tempo de me levantar e repreender, ou eu estou no tempo de deitar e descansar? Porque talvez a minha impetuosidade de querer repreender não revela a minha fé, revela a minha falta de fé. Sim. De descansar num tempo em que eu preciso descansar. Sim. Então talvez eu queira fazer o negócio acontecer, eu quero ver o negócio andar, mas da minha forma... Não é a hora. Não é a hora. E aí eu preciso ter essa maturidade, sabe? Cara, Ele está me ensinando a ser dependente dEle, então eu vou ter que descansar. Agora, vai chegar um momento, assim como Pedro, quando estava dormindo dentro de uma cela, depois lá em Atos, que chega um anjo, ele estava dormindo, deitado, descansando numa situação de... Cara, como que pode? Dormindo. Preso injustamente dormindo. Cara, muitos de nós hoje talvez ia estar reclamando, né? Como assim? E aqui é interessante, porque Paulo estava orando lá com Silas. Sim. E aqui o outro está dormindo. Sim. Então a nossa vida é muito assim, a gente não pode olhar, sabe, e tomar a vida de um e querer achar que, cara, a gente precisa buscar... Cada um tem um processo, né? Cada um está nesse processo, né? E aí a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito para entender. E qual que é o tempo de se levantar? É o tempo em que ali a Bíblia mostra que chega o anjo, toca nele e fala, levanta. Então eu sei o tempo de descansar. Durante esse período eu vou ficar na dependência, na dispensação do Espírito, confiando, sabendo que Ele está comigo, mas a hora que Ele me levantar, Ele falar, tocar e me levantar, levanta, vamos. É a hora. É a hora. Pra cima, vamos. Sabe? Repreender. Aí você vai e guerreia nas regiões celestiais. É uma outra fase, né? Aí é uma outra etapa, é uma outra fase.